Olá, colegas do portal. O presidente do IBRAMERC, Instituto Brasileiro de Inteligência de Mercado, Robson Alberoni, nos recebeu para comentar um pouquinho sobre as curiosidades e conceitos sobre a área de inteligência de mercado. Olá, Robson. Olá. Muito obrigada por nos receber. Robson, o que é inteligência de mercado? Inteligência de mercado. Inteligência de mercado é um processo. Primeiramente, as empresas têm que trabalhar a inteligência de mercado como um processo contínuo, onde ele coleta informações externas internamente e trabalha essas informações, armazenando num banco de dados ou qualquer outra ferramenta que ela tenha, e após análise serve de direcionador às decisões estratégicas ou táticas. Como ela pode ser aplicada nas empresas hoje em dia? Ela pode ser aplicada de diferentes formas, basicamente todas as decisões. Se a gente imaginar que as pessoas tomam decisões diariamente, então as empresas podem aplicar isso a todo momento, em crescimentos de mercado, rentabilidade, novos produtos, análise de concorrências, todas as decisões para a melhoria da rentabilidade, ela pode ser aplicada e aproveitada. A inteligência de mercado ela acaba mexendo um pouco com a cultura da empresa. Como a empresa deve se adequar? Mexe bastante com a cultura da empresa, acho que um pouco seria diferente. As empresas elas têm que ter um apoio da presidência, da diretoria, ter um grande patrocinador, porque é um processo de mudança cultural. As pessoas têm que mudar os comportamentos, e mudança de comportamento é um hábito que tem que ser adquirido ao longo do tempo. De compartilhar informações, aquela informação não é só minha, aquela informação é da empresa. Então todo esse processo ele tem que ser feito ao longo do tempo, com comunicação, motivação e envolvimento de todas as pessoas. Inteligência de mercado é um processo da empresa, não é de uma área específica e nem de pessoas específicas. Então todo esse trabalho ele tem que ser feito para haver essa mudança. E realmente mexe no DNA das empresas. As empresas que ao longo do tempo, 3, 4, 5 anos, vão trabalhando os processos de inteligência de mercado, conseguem dar essa mudança no DNA, dar essa sustentabilidade aos processos, compartilhar informação, que é gostoso. É um assunto relativamente novo em alguns mercados aqui no Brasil. Como ela tem sido desenvolvida aqui? Alguns mercados mais competitivos já têm uma maturidade maior para a inteligência de mercado. Outros mercados que começam a ter uma competição maior, até por aberturas de mercado, de barreiras geográficas, econômicas, a competição é maior. Então elas têm se adequado ao longo do tempo e gerado necessidade. Então hoje quando a gente fala de uma competição, estamos competindo com qualquer empresa do mundo inteiro e a comunicação chega de forma rápida. Então essa mudança, esse interesse, essa necessidade de ter processos de inteligência de mercado e aí uma área liderando esses processos, gera essa demanda por pessoas profissionais de inteligência de mercado. Robson, existe alguma diferença entre a inteligência de mercado que é aplicada nas empresas aqui no Brasil e a inteligência de mercado que é aplicada nas empresas do exterior? Existem algumas diferenças e basicamente a diferença não é no modelo do processo, mas sim o tempo de trabalho que as empresas têm. Então está mais ligado à maturidade da inteligência de mercado em alguns mercados do que o próprio processo. A gente acaba utilizando muitas práticas mundiais e trazendo isso para as empresas no Brasil. Então é mais um tempo de maturidade, o que isso é positivo. Então a gente vê pela frente aí no Brasil um campo muito forte para todos os profissionais da área de inteligência de mercado. Atualmente, quais são os principais desafios para o sucesso da área de inteligência de mercado dentro das empresas? Conseguir mudança cultural. Acho que eu já tive experiências e vi muitas empresas começando processos de inteligência de mercado, sendo bem-sucedidas nesses processos, mas não ter a mudança cultural plenamente realizada. E aí, conforme você muda o patrocinador, se o outro não entender e não acreditar, ele acaba matando todo o processo. Acho que o grande desafio é essa mudança cultural, e aí as pessoas têm que ter uma grande parte de automotivação constante. Tá, vamos falar um pouquinho agora do profissional da área. Pessoas. Tá? Exatamente. Quais são as competências que o profissional desenvolve? E qual é o perfil que as empresas buscam para desenvolver essa área dentro das empresas? Um perfil muito forte ele tem que ter uma capacidade lógica e analítica, porque ele vai trabalhar com muitos cenários, números, informações e tem que conseguir fazer as conexões entre os fatos que existem no mercado. Então, é pegar desses sinais e criar cenários. Então, a capacidade lógica e analítica muito forte, automotivação constante,
porque constantemente vão ser ideias, trabalhos sendo feitos e às vezes a gente não tem muito retorno desses trabalhos, porque a empresa tem um ritmo. Então, decepções são normais no trabalho, mas essa capacidade de se automotivar é fundamental. Então, curiosidade, entender o porquê daqueles fatos estão acontecendo. Às vezes são relacionamentos, nada a ver num processo, que quando você começa a juntar mais peças, você mostra um cenário diferente. Fala, opa, se eu não tivesse tido a curiosidade de buscar um pouco mais de informação, eu não chegaria a determinadas conclusões. Então, capacidade analítica, lógica, automotivação e curiosidade são coisas fundamentais dentro de uma área de inteligência, e aí seus profissionais devem ter isso. Profissionais da área de exatas têm preferência na área de inteligência? Eu não diria preferência. O que acontece com profissionais da área de exatas é que ele fica 5 anos numa universidade trabalhando lógica. Então ele tem uma predisposição para a lógica maior. Só que eu conheço analistas de inteligência de mercado que vieram de enfermagens, direito, então advogados, enfermeiros, que têm todo um potencial e até por gostar daquilo. Então acho que é muito mais o prazer de gostar e correr atrás de um autodesenvolvimento, tem que ser autodidata realmente, do que ter uma formação básica, tem que ser este ou aquela formação, não tem por aí. Acho que, sendo curioso, a gente busca um desenvolvimento sempre. Nós acabamos de viver momentos de crise mundial. As empresas, justamente por causa desse momento de crise, resolvem implantar a inteligência de mercado dentro das empresas. É importante que elas continuem com essa área dentro da empresa, mesmo em momentos de alta? Sem dúvida, eu diria que as empresas que já tinham áreas de inteligência conseguiram ter saídas mais rápidas, porque já tinham todo um processo de análise, já previam algumas situações de dificuldade. Então, processos de inteligência, a área de inteligência, ela tem que ser parte da estrutura da empresa de forma constante, para que nos momentos de alta a gente otimize nossos resultados, dê o melhor retorno possível, e nos momentos de crise a gente consiga, por haver cenários diferentes e saídas diferentes, reduzir os impactos. Então ela tem que trabalhar das duas formas, reduzindo impacto e otimizando oportunidades, sempre em busca do melhor resultado para a empresa. Ok, Robson, para finalizar, qual é o recado que você dá para as empresas que estão começando, estão querendo implantar a inteligência de mercado dentro da sua empresa? Nunca desistam. É um processo de luta constante, com mudança cultural, com desafios muito grandes dentro das empresas, com pessoas tendo um pouco mais de dificuldade de entender que o compartilhamento de informação ele é importante para o sucesso, não só dele, mas da empresa. Então, acho que o ponto fundamental é uma automotivação, não desistir nunca e continuar o trabalho, acreditando naquilo. Acho que quando a gente acredita num objetivo e vai alcançá-lo, a gente encontra os caminhos. Acho que isso que eu poderia dizer. Confiem. E se precisar de ajuda, busquem o IbraMerck. Ok. Robson, muito obrigada pela sua entrevista, obrigada pela sua disponibilidade. Disponha. Eu conversei com o Robson Alberoni, presidente do Instituto Brasileiro de Inteligência de Mercado, o IbraMerck.